Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moro do Portal Atalaia, do Portal Atalaia, aqui do estado de Pernambuco. Meus amados, um pastor, ele traz sobre seus ombros o peso de uma igreja. Ele carrega as suas ovelhas no ombro. Lembrando daquela passagem que Jesus disse que um certo pastor, ele deixou no aprisco 99 e foi buscar e trouxe nos seus ombros. Isso significa que um pastor, o verdadeiro pastor, ele conduz, ele carrega o peso, ele protege, ele busca, ele junta, ele agrega. Então, quando nós comparamos o pastorado de Jesus Cristo com os sacerdotes de hoje, alguns até parecem com o sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque buscam o social, porque buscam a igualdade, porque não buscam subjugar as ovelhas, eles buscam curá-las, eles buscam entendê-las, eles buscam, na verdade, compreender e tentar ajudar essa ovelha. Então, quando nós enxergamos isso, nós também, por outro lado, nós entendemos que muitos pastores, eles não têm essa característica. Eles têm a característica de empresários, de pessoas que não têm compromisso em cuidar, não é, das ovelhas. Inclusive, se os irmãos olharem os perfis, o perfil dos pastores atuais, uma boa parte, eles moram em apartamento porque, na verdade, eles procuram evitar o contato com o pobre, o contato com o povo. Embora o povo seja aquele que lhe dá alimento, que dá boa educação para os seus filhos, que dá passagem para o exterior, que dá carro novo, que dá paletó de grife, mas os pastores, não todos, muitos pastores, eles trilham por esse caminho, o caminho da segregação e o caminho do afastamento das pessoas. Pois bem, a semana passada foi enviado a mim uma mensagem de um certo pastor, e esse pastor, eu vou colocar esse vídeo aqui, e esse pastor ele disse uma coisa muito interessante. Esse pastor disse o seguinte: não se deixe alienar pelos seus líderes. Não se deixe manipular por nenhum líder que faz você ficar contra seu irmão. Alguém pode dizer, como é que um pastor diz uma coisa dessa? Eu vou te explicar. Um pastor que diz uma coisa dessa é um pastor moderno. Um pastor atrasado, ele não tem essa visão. Sabe por quê? Porque ele não quer a independência do povo. Um povo independente não significa que esse povo vai juntar-se para derrubar pastor. Esse povo talvez se junte para derrubar mercenários. Pastor eu nunca vi ninguém jogar pedra naquele pastor Hernandes Dias Lopes. Eu nunca vi ninguém estar jogando pedras naquele homem. Por quê? Porque ele carrega na sua vida a presença daquele homem, ela impõe respeito. A presença daquele homem, ela leva os membros, os crentes, a respeitarem pelo seu comportamento. Então, quando esse pastor diz, não se deixe alienar pelos seus líderes, ele está pregando uma mensagem do século 21, em que as pessoas muitas delas estão deixando-se levar pelas as conversas, as falácias dos líderes, dos falsos líderes, que muitos deles jogam os membros contra o outro para brigar uma briga que não é sua, mas é dele. E às vezes a gente, de forma insana, a gente briga, fica se degladiando um irmão contra o outro. E quem estimula a briga está longe. Vem aí, ó. Ganha o dele, bota no bolso e fica descansando no bem bom, e os pequenos se matando, se degladiando. Desses pastores, eles pregam que você deve separar-se das pessoas que, por inteligência ou por insatisfação, eles tecem ali algum comentário contra o líder. Em vez de o líder dizer, venha para mim que eu esclareço, não, ele já joga as pessoas uma contra a outra. E este mesmo pastor, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, muitos líderes, pegam e não se envolvem com brigas, mas jogam
os liderados para brigarem. Você fica brigando enquanto eles ficam numa vida boa. Parafraseando, né? Enquanto eles estão aí numa vida boa. E não é verdade isso, meus amados irmãos. Muitas vezes os irmãos brigam entre si. Muitas vezes a gente fica brigando. A gente pequeno fica brigando, como eleitores. Que os eleitores brigam, não é? Não brigam. Depois eles têm uma decepção porque viu que os líderes, viu que o candidato do partido A, do partido B, que tanto brigava, que chamava o outro, usava termos que eu não posso utilizar aqui nesse vídeo, usava para detratar o outro e de repente você vê que está em reunião para costurar alguma aliança. E mesmo isso mesmo acontece na igreja hoje. Muitas pessoas estão brigando para defender um líder que sequer vem se defender. Isso não é razoável. Isso não é inteligência. Isso não é prudência. Isso não é coisa sábia. Defender alguém, por que as pessoas não se defendem? Não são de maioridade? Então nós precisamos também, meus amados irmãos, criar esse senso, ter essa inteligência. Porque os irmãos estão brigando entre si e defendendo um líder que sequer sai da sua zona de conforto para ter uma rede de televisão, não vem, tem as redes sociais, não vem, e vocês ficam brigando, vocês ficam defendendo. E a gente fica brigando muitas vezes. Então esse pastor, ele trouxe esse comentário que eu vou colocar agora nesse exato momento e vejam o que esse pastor digo, de uma cabeça moderna, inovador, no bom sentido, porque há anos aí, eu não sei se na IEADPE ainda existe o termo inovação, há alguns anos, inovação na IEADPE, a palavra inovação tinha um termo pejorativo. Hoje não. As pessoas estão com a mente aberta, a cabeça aberta, muitos aí na IADPE, hoje são advogados, professores, e tem uma cabeça aberta que não vai recusar o termo inovação. Inovação no bom sentido, inovação de trazer coisas novas, coisas boas, coisas renovadas, não é, meus amados irmãos? Então esse pastor, ele diz exatamente isso. Vejam esse vídeo. Da mente, viu, irmão? É da mente. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu quero que os irmãos gravem. Como é que o cara do pastor Jonas? Pode me esquecer, eu sou ninguém. Aqui, ó, o nome que importa é aquele ali. Agora, em nome de Jesus, não se permita ser manipulado por ninguém. Você tem a mente de Cristo. Você tem a palavra de Deus como guia, como bússola. Não se permite. Outra coisa, a igreja tinha testemunha. Eu não estimulo e nem aconselho ninguém que está brigando por placa de igreja. E que ninguém está agredindo ou confrontando quem é da igreja A, da B ou da C, ou que sai da igreja. E nem os irmãos aqui são testemunhas. Quantos cultos de doutrina foram usados aqui para falar mal de pastor da igreja A, da igreja B ou da igreja C? Não sou testemunha. Aqui a gente fala aqui a Bíblia. Palavra. Agora eu sei que já gastaram o culto de doutrina inteiro para falar de mim. Já gastaram Santa Ceia, ao invés de falar do Cordeiro, vieram falar de mim. Não tem problema não se preocupe comigo não. Cuide das ovelhas que Jesus colocou sobre a sua responsabilidade. Que um dia a gente vai... Eu acho que é isso que um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder no século XXI deve fazer. Ensinar as pessoas a não ficarem acreditando em tudo. Meus amados, eu tenho o costume de dizer às pessoas que me ouvem que não acreditem em tudo o que eu digo, que investiguem, porque eu não sou dono da verdade. E quando as pessoas se acham líderes de igreja, elas querem simplesmente colocar o seu pensamento na sua cabeça. Elas não querem que vocês pensem. Então, quero parabenizar aqui mais uma vez o pastor Jonatas Lins, porque embora tenha saído de uma igreja cujo líder está mergulhado em problemas, ele se sai com uma gestão moderna, com a cabeça
saudável e com a cabeça para o futuro, para conduzir esse povo, sobretudo jovens. Né? Digo jovens porque os jovens precisam de maior atenção. Sobretudo jovens, para conduzi-los a Jesus Cristo, conduzi-los à vida eterna, não empurrando ninguém no céu, porque no céu não tem empurra-purra, não é? Mas conduzindo-os à vida eterna, que Deus possa nos abençoar.